Hoje no Aeronotícias, sem bilhete, sem família, adolescente embarca em voo a outro país e só é descoberto após a decolagem. Rapaz do céu. Deputados baianos criticam dificuldade e preços altos para viajar ao interior do estado. Coisa que a gente sempre fala aqui, né? Vamos ver o que aconteceu aí para os deputados baianos reclamarem. E vereador pede ao governo federal que evite suspensão de voos da Azul para Corumbá. O que houve aí que a Azul não quer? Está sendo suspensa para voos para Corumbá? Vamos ver o que aconteceu aí também. E novos manuais da ANAC abordam princípios de aerodinâmica e controles de voo para formação técnica gratuita. Veja como acessar. Então, excelente notícia aí, dá uma olhadinha, depois eu vou passar para vocês como ter acesso a esses novos manuais da ANAC, hein? Então, começando aí mais um Aeronotícias. E se você não me conhece, prazer, eu sou Douglas Santarelli, especialista em aeronavegabilidade pela ANAC e segurança de voo pelo CENIPA, com mais de 30 anos de experiência no setor aeronáutico. E o Aeronotícias é um oferecimento da Academia do Ar, única escola que garante a sua aprovação nas provas técnicas de comissário de voo, tanto nos processos seletivos das companhias aéreas, quanto na prova da ANAC, se elas voltarem. E aqui no canal tem várias matérias completas para você estudar de regulamentação, conhecimentos básicos de aeronaves, navegação e outras. E se você gosta desse conteúdo, deixe seu like, seu comentário, ativa o sininho, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal. Assim você ajuda muito o projeto do Aeronotícias. Muito obrigado. Olha aí, o adolescente embarcou no voo, só foi descoberto após a decolagem. Um adolescente britânico de 15 anos embarcou sozinho, sem bilhete, sem autorização, em um voo com destino a Milão. Após se separar da família no movimentado aeroporto de Mahón, na ilha espanhola de Mallorca. O incidente ocorreu na última segunda-feira, no dia 4, e desencadeou um alerta de criança desaparecida, que só foi encerrado após a confirmação de que o jovem havia viajado para outro país, no caso outro país vizinho, né? Olha só que absurdo, gente. Primeiro que não é um jovenzinho, né? Um adolescente de 15 anos já sabe se virar sozinho, né? Então ele não foi uma criancinha perdida, isso na minha opinião, não sei a condição desse jovem, tá, gente? Mas é estranho, né? E ainda mais aparecer em outro país, e a segurança do aeroporto, e as camadas de segurança, como que ficou isso daí? Nós temos uma previsão, um protocolo que ele é aceito mundialmente para as camadas de segurança aeroportuária. Pelo jeito, tudo isso aí falhou, né? Então, segundo a polícia, a ausência do adolescente foi percebida momentos antes do embarque da família em um voo da companhia TUI. Com destino a Londres Stansted. Londres Stansted. Imediatamente, as autoridades aeroportuárias ativaram um protocolo de alerta e iniciaram buscas pelo terminal, conforme relatou aí o jornal, né? Aí tem as imagens do circuito, de que o garoto conseguiu acessar a área de embarque e entrou sem bilhete em um voo operado pela EasyJet, com destino ao aeroporto de Milão Malpensa. A forma como ele conseguiu ultrapassar os controles de segurança sem documentação ou passagem válida ainda está sendo investigada. Realmente tem que ser investigado, porque é uma dificuldade. Eu fico imaginando, né? Ainda mais em aeroportos menores, a gente sabe que existe mais facilidade, tá, gente? Em aeroportos grandes, são muitas camadas, é praticamente impossível você acessar a área dos aviões sem ter passado pela segurança. Mas eu tenho conhecimento que isso aconteceu recentemente no aeroporto de Guarulhos, tá? Inclusive o aeroporto de Guarulhos sofreu assalto aí, né? E várias vezes já, recentemente também, né? Enfim, complicado. E aí fala, durante o voo a tripulação identificou um passageiro não listado e alertou a equipe de solo na chegada à Itália. A tripulação normalmente tem acesso a todos os nomes de todos os passageiros, né, em dispositivos como o celular e iPad, por exemplo, a bordo, tá? Em comunicado, a EasyJet afirmou que o adolescente foi recebido por funcionários da empresa e pelas autoridades locais e que foi providenciado o encontro com a sua família que viajou para buscá-lo. Então, olha aí, ó, em nota oficial, a EasyJet declarou: estamos apurando junto ao aeroporto e a empresa responsável pelo atendimento em solo, no caso deve ter sido uma terceirizada, né?
Como um menor de idade conseguiu embarcar desacompanhado, só show de horrores, né? E sem bilhete em um voo incorreto para Milão, nesta manhã, no caso no dia lá. Seguimos em contato com a família para oferecer todo o suporte necessário. Então, um absurdo. O pessoal que trabalha no aeroporto, tanto da empresa aérea ou pode ser da terceirizada, as autoridades aeroportuárias, pessoal do despacho da empresa aérea e a tripulação, todos eles têm acesso ali aos nomes dos passageiros e se eles estão listados. Então, no caso aí, a última camada foi a que não deveria ter visto, né, o problema, que foi a tripulação. Isso aí deveria ter sido plotado antes desse jovem entrar na aeronave e muito menos antes da decolagem, tá? Então, realmente é uma falha grave, ainda mais tratando-se de voo para a Europa, um aeroporto grande, um dos maiores da Europa aí, aeroporto de Milão. Então, realmente é uma situação grave e que merece ser investigada, e vamos ver o desfecho disso daí, né? Vamos ver o que vai acontecer, mas fico alerta, né, dos protocolos de segurança. Todos os protocolos devem ser cumpridos e, pelo jeito, houve uma falha grave aí na segurança nesse caso aí. E deputados baianos criticam dificuldade e preços altos para viajar ao exterior no estado da Bahia, pelo jeito, né? Realmente, né? Vamos lá. A oferta reduzida de voos domésticos na Bahia voltou a ser objetivo de críticas na Assembleia Legislativa do Estado, na Assembleia lá dos deputados estaduais, né? Durante uma reunião da Comissão de Defesa do Consumidor e Relações de Trabalho, realizada nesta quarta-feira, 6 de agosto, aí o deputado Pedro Tavares denunciou as dificuldades enfrentadas pelos baianos para encontrar passagens aéreas, além dos preços elevados praticados pelos... Qual é a novidade? Tá querendo aparecer, né? Porque ele sabe muito bem que os principais motivos para os preços elevados é a falta de infraestrutura, as dificuldades trabalhistas, as altas taxas e impostos que a aviação precisa pagar, não só a aviação, qualquer empresa no Brasil. E a aviação é uma atividade altamente dolarizada. Então o camarada aí tá, digamos assim, ele tá querendo aparecer, né, pelo jeito, né? Porque ele sabe por que é difícil. Vai ver a infraestrutura se funciona, vai ver se há demanda, vai ver se, digamos assim, a população tem condições de suportar o custo do transporte aéreo como ele é passado. Porque a empresa, gente, a função da empresa é operar para ter lucro, obviamente. Por isso que Estados Unidos, países da Europa e até mesmo agora a China estão crescendo, porque o ambiente de negócios, a infraestrutura, tudo isso é muito melhor do que no Brasil e por isso que tem essa dificuldade. Então ele sabe, né? Todo mundo sabe, né? Então não há voos disponíveis e quando existem os preços são exorbitantes. Sim. O que se cobra por uma passagem dentro do estado daria para viajar ao exterior, afirmou Tavares, que classificou a situação como um descaso das companhias. Isso não é verdade. O descaso das companhias com a Bahia. Quantas companhias aéreas a Bahia tem? Quantas? Aí, vocês sabem, né? Como é que funciona? Por que não tem nenhuma companhia aérea? Por quê? Empresa aérea que ele está se referindo aí, que é Latam, Gol, Azul, né? Porque não tem... O mercado está liberado. Se fosse atrativo, várias pessoas iriam se interessar por abrirem empresa, né, de aviação, tanto na Bahia como em qualquer outro estado do Brasil. Mas ele sabe, né? E destacou que os consumidores não estão sendo penalizados. Sim, os consumidores são penalizados porque o governo não ajuda. Simplesmente por isso. Porque quem quer abrir uma empresa de aviação no Brasil desiste. Desiste porque não tem condições. É muito caro e não dá lucro. Só por isso. Simples assim, ele sabe disso. É uma vergonha, um absurdo, declarou o parlamentar, e eu concordo com ele, mas não pelos motivos que ele está alegando aí, né? O deputado também enfatizou o impacto negativo da falta de conectividade aérea no tempo de deslocamento entre a capital Salvador e o interior do estado. São mais de 6 horas para chegar a Ilhéus de carro, quando o trajeto poderia ser feito em apenas 45 minutos de avião. É só ele ir lá e abrir uma empresa aérea. É só ele montar uma equipe de trabalho para conseguir empresários da região ali da Bahia para montar empresas aéreas. É simples, é só querer, mas ele prefere, pelo jeito, né? Pelo que eu estou percebendo, ele está preferindo lacrar nas redes, né? Então olha aí, ó. Isso aí todo mundo sabe, né? Que é melhor você ir de avião, 45 minutos em vez de 6 horas.
exemplificou Tavares, ressaltando a necessidade de melhoria da malha aérea. Não, o que precisa melhorar não é a malha aérea que precisa melhorar. A malha aérea é o último degrau na subida da melhora. Você tem que melhorar a infraestrutura, tem que melhorar a facilidade de burocracia, tem que melhorar toda a parte tributária e a parte trabalhista. Vai melhorar? Não vai. Ele sabe que não vai melhorar, não vai fazer nada para melhorar, então é muito mais fácil reclamar na rede social, colocar a culpa nas companhias aéreas, né? Enfim. O presidente da comissão, deputado Júnior Muniz, do PT, endossou as críticas de Tavares e mencionou o caso do município de Cocos, onde o trajeto até Salvador pode levar até 20 horas de carro. Inclusive, 20 horas de carro. Imagina a estrada como é que não deve ser, né? Eu lembro que meu pai ele ia muito para esse município de Cocos aí, né? Lá no final da década de 90. Saí aqui de São Paulo, imagina a estrada como que não deve ser, para levar 20 horas. Se a estrada eles não dão conta, estão reclamando de aviação, né? Pois é. E aí o camarada enfatizou a urgência de ampliar a malha aérea no estado para... sim, claro, vamos ampliar a malha aérea, vamos ver como estão os aeroportos, né? E a infraestrutura, e vai resolver? Vamos esperar. Mas enquanto não resolve, vamos reclamar na rede social e colocar a culpa nas empresas aéreas, porque elas não querem operar na Bahia. As empresas simplesmente não querem por vontade delas, né? Elas estão perdendo dinheiro. Elas não sabem o quanto de dinheiro elas não estão perdendo por não operarem aí no interior da Bahia, né, gente? Vou te falar, viu? Se melhorar a renda da população, o brasileiro em média, o PIB do Brasil, a renda média do brasileiro é em torno de 10 mil dólares ano. É muito pouco, gente. Se você comparar com os países aqui da América do Sul, ainda é pouco, tá? Então, o pessoal não tem dinheiro para andar de avião. E o avião é tudo dólar. É tudo muito caro. Vão melhorar a infraestrutura? O governo vai subsidiar? Vai ajudar no valor da passagem para poder operar com aeronaves menores? Eu já falei aqui, quanto menor a aeronave, mais caro é a passagem. Porque você vai ter que dividir toda a operação em poucos passageiros. O governo tem que subsidiar. Vai subsidiar? Não vai, né? Não vai. Então, vamos continuar sem resolver os nossos problemas, né? E um vereador pede ao governo federal que evite suspensão de voos da Azul para Corumbá. Vamos ver o que está acontecendo aí também. Quando o político está envolvido aí, a gente já fica meio assim, né? Então o vereador Marcelo Araújo está mobilizando esforços para garantir a continuidade da linha aérea comercial que atende o município de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Para isso, ele busca apoio do deputado federal Dagoberto Nogueira, pedindo que o parlamentar interceda junto ao ministro dos Portos, Aeroportos e Aviação Civil, Silvio Costa Filho, a fim de assegurar que a Companhia Azul ou outra empresa mantenha os voos regulares para a região. Tá, show de bola, tá na função dele, tá certo. Tem que trabalhar politicamente para manter o transporte aéreo na sua região, concordo. Os políticos têm que fazer isso mesmo, tem que trabalhar para conseguir condições, melhorar as condições da aviação, para que a aviação possa expandir e os empresários investirem no transporte aéreo. Porque quem vai investir é o empresário no serviço. Só que quem investe em empresa aérea, as pessoas têm que entender que ele não é dono de nada, ele não é dono do avião, ele não é dono do aeroporto, ele não é dono do espaço aéreo, ele não manda em nada, ele só vai reunir as condições ali para conseguir as aeronaves, montar a empresa, dar treinamento para os tripulantes, fazer a malha aérea. Agora o restante, ele não tem controle do aeroporto, não tem controle do controle de tráfego aéreo, ele não manda em nada do aeroporto, né? Enfim, então tem que proporcionar aos empresários as condições para eles poderem investir. Olha aí, ó, o Araújo enfatizou a importância da manutenção dessa linha aérea para o desenvolvimento econômico, social e turístico de Corumbá, tá certo? Destacando que a cidade é um polo estratégico na fronteira oeste do estado, com grande potencial para o turismo ecológico, comercial e cultural. Todo mundo tem potencial, né? Vocês já perceberam? Potencial todos têm. Eu quero ver transformar o potencial efetivamente no serviço. Porque potencial, a gente está cansado de ouvir que é o potencial. Eu sempre falo aqui, o nosso litoral tem 8 mil e poucos quilômetros aí de extensão. Quantas empresas de cruzeiro nós temos num dos litorais mais bonitos do mundo que não tem problemas de maremoto, de terremoto, de furacão? Quantas empresas de cruzeiro para a gente poder passear nos navios? Nenhuma. Não tem nenhuma. A gente tem que ir para o Caribe. Tem que esperar as empresas internacionais darem uma esmola para a gente, mandando um navio que sobra quando lá não tem mais, quando está nevando lá no hemisfério norte.
Quando não tem demanda lá, eles mandam algum para cá para ver se eles perdem menos, né? É a esmola que eles dão e a gente depende disso. E aí é o potencial. O potencial a gente sabe que tem, mas e aí, vão transformar isso efetivamente em serviço, em renda para a população, em emprego? Como é que vai ficar? Né? É porque aí, ó, enfim, vamos lá. Vamos ver aí, ó. O cancelamento ou interrupção desses voos prejudica diretamente a população local, limitando o acesso a serviços essenciais. Pois é, isso tudo todo mundo sabe, né? E vai ver como são as estradas. Vai ver, né? O vereador lembrou ainda que a aviação regional é uma ligação crucial para as comunidades. Todo mundo sabe isso daí também, está chovendo no molhado. Aí desta forma solicitamos a atuação do deputado Dagoberto junto ao Ministério que sejam adotadas as medidas que garantam a manutenção dessa rota aérea, seja pela continuidade da operação da Azul ou pela atração de outra companhia aérea. Isso é fundamental para garantir a mobilidade, desenvolvimento e a integração da população corumbaense. Concluiu, tá certo, né? Só que às vezes é muita alegoria e pouco samba-enredo. O que ele vai fazer para isso? Vai diminuir os impostos? Vai diminuir os impostos do combustível para as empresas? Pô, vamos para Corumbá? Não tem muito passageiro? Tô dando exemplo, tá, gente? Eu não sei. Não tem muito passageiro, mas pelo menos o combustível lá é mais barato. A gente enche o tanque dos aviões lá, consegue operar de forma mais barata. Então uma coisa compensa a outra, né? Vai facilitar a operação lá? Os aeroportos estão em bom estado? Porque a empresa aérea não depende disso daí. Ela não tem gerência sobre os aeroportos. Então, legal, acho interessante os políticos começarem a olhar a aviação com outros olhos, mas chega de conversinha furada, né? Tudo isso aí, tudo que falaram aí, todo mundo sabe. A gente quer ver ações concretas realmente que vão melhorar as condições aí do crescimento da aviação. E uma boa notícia para você que tem interesse na aviação: novos manuais da ANAC abordam princípios de aerodinâmica e controle de voo para a formação técnica gratuita. Veja como acessar. Então, quem tiver interesse nesses manuais que a ANAC está oferecendo, tá? Comenta aqui embaixo, manda um comentário aí que eu passo o link para vocês. É só baixar lá o manual. São manuais de boa qualidade. A exemplo, né, gente? A gente sempre falou aqui também, né? A exemplo do que a FAA, que é a ANAC lá dos Estados Unidos, e outras agências de aviação pelo mundo todo fazem há décadas. Emitir manuais para que os interessados possam estudar com um material confiável. Porque quem vai aplicar a prova de piloto é a ANAC. Então nada mais justo do que ela, ainda mais hoje, né, no tempo da informática, que a gente consegue fazer o PDF do material, a gente paga altas taxas aeroportuárias, paga impostos elevados. Então o governo pode ajudar fazendo o que a ANAC está fazendo aí, de forma atrasada, mas está fazendo. Parabéns, ANAC, aí, tá? Pela gestão que resolveu disponibilizar esses manuais. E comenta aqui que a gente manda para você o link. Então olha só, ela lançou 4 novos manuais aeronáuticos gratuitos dentro do projeto Asas do Conhecimento do programa Asas para Todos, com o objetivo de oferecer materiais acessíveis de qualidade para pessoas interessadas em ingressar na aviação civil brasileira. Os manuais são princípios de voo, aerodinâmica do voo, controles de voo e sistemas de aeronaves, tá? Os manuais são voltados para estudantes de aviação, futuros pilotos, técnicos e entusiastas do setor aeronáutico. A proposta é democratizar o conhecimento técnico com linguagem clara e didática. Então, excelente iniciativa, tá? Os manuais eu dei uma olhadinha, tá? São manuais bem feitos, bem diagramados, enfim, vale a pena. E dá uma comentada aí. Tenho vários manuais que a ANAC disponibiliza, só que às vezes as pessoas, por falta de conhecimento, acabam não utilizando, usufruindo dessa facilidade. Inclusive a gente está batalhando junto às empresas aéreas que, com o fim da prova da ANAC de comissários, essa prova ela deixou de existir na legislação, não existe. Se você procurar lá no RBAC 63, ele não cita, ele não prevê a aplicação mais dessa prova. Mesmo assim a ANAC escreveu isso e depois continuou aplicando, né? Então é aquele típico exemplo que a agência escreve uma coisa e nem ela mesma cumpre o que ela escreveu. Mas, enfim, é outra história, né? Olha só, a gente está batalhando para que as empresas aéreas passem a também oferecer os seus manuais para os processos seletivos. Com isso, você que é responsável, você que tem alguma influência com os órgãos, com os setores responsáveis pela seleção de comissários de voo dentro das empresas aéreas,
Disponibiliza um manual do comissário, coisas que vocês querem que o candidato já apareça para a seleção sabendo. Isso vai ajudar muito, por quê? Porque a bibliografia dos comissários de voo da ANAC, que está na instrução suplementar 141-007 Delta, está super desatualizada. E aí o que acontece? O pessoal que chega, que estuda para comissário, mesmo que não tenha mais a prova da ANAC, o pessoal que estuda para ser comissário estuda por manuais, por apostilas que tem que ensinar a coisa errada, porque era o que estava previsto no próprio manual da ANAC, que não tem nada a ver com esse aqui, tá, gente? Que esse que eu acabei de falar. Eram coisas que o candidato a comissário de voo tinha que estudar para se tornar comissário quando a prova da ANAC era aplicada. Então as pessoas tinham que estudar coisas erradas porque era o que a ANAC mandava estudar. Como agora acabou, as provas acabaram, as provas da ANAC acabaram, a própria empresa aérea pode aplicar a sua própria prova. Só que seria muito interessante que a empresa aérea disponibilizasse no seu portal, no seu site, o manual com aquilo que ela quer que os candidatos saibam quando chegarem para fazer a seleção. Vocês vão ganhar, porque vai vir um candidato bem melhor, de maior qualidade, já sabendo as matérias que vocês acham interessante, e o candidato também tem condições de estudar em um material confiável. Então, ajuda muito. Se vocês tiverem interesse, a gente pode ajudar. Entre em contato aqui, a gente pode ajudar a fazer esse manual. A gente tem experiência em confecção de manuais, até mesmo para empresas aéreas, né? Enfim, a gente pode ajudar e, de qualquer maneira, está aí o conceito para que vocês possam adotar. Vai ajudar bastante os candidatos e vocês, empresas aéreas, também nos processos seletivos. Tá bom, gente? Então, dica legal aí dos manuais disponíveis pela ANAC. Quem tiver interesse, chama aí, faz um comentário que eu mando para vocês o link, tá bom? O Aeronotícias fica por aqui, um grande abraço e até a próxima.